Toda opressão é uma forma de deixar a vida mais difícil. E o opressor, ele tem como objetivo aumentar a opressão, porque ele não quer perder os seus privilégios. Então ele aumenta, ele intensifica a opressão. E ele aumentando a opressão, a vida se torna mais difícil, as pessoas ficam com a vida fragilizada, as pessoas perdem as forças. A opressão ela vem politicamente, economicamente. Essas são as formas de deixar a vida dos mais pobres mais difícil. A precariedade, a fome, a dor, a luta por sobreviver é muito agressivo. Nós estamos diante de uma pandemia que é letal, que ela mata. E a desigualdade social e o racismo estrutural determina quem tem a chance de viver, quem tem a chance de morrer. Isso é fato. O povo pobre tem menos condições. O povo pobre tem menos condições. Nós temos problemas estruturais. A desigualdade ela é gritante. A desigualdade ela é gritante. Diante do que a gente vive, diante do que a gente sofre, nós precisamos nos reorganizar para a gente lutar pelos direitos, resgatar os direitos e os valores humanos. A gente precisa de uma luta mais real, mais verdadeira. A gente precisa superar essa violência contra a população mais pobre, mais preta. Nós estamos diante de um massacre com um governo genocida em plena pandemia. Nós precisamos gritar em todos os canais. Precisamos ser a voz daqueles que não têm voz. Esse massacre ele está levando uma mortalidade assustadora de negros e negras, principalmente, em todo o país. No estado de São Paulo, a população negra, preta e parda apresenta o maior número de óbitos em excesso. Em excesso. Algumas pessoas dizem que não existe racismo no Brasil. Só que os números nos mostram que o vírus ele pode ser democrático, sim. Ele pega o rico, o pobre, né? Ele pega o negro, o branco, mas a condição para receber o tratamento e ter chance de sobreviver não é diferente. O projeto de morte, nós podemos perceber que ele tem CEP, ele tem cor e tem classe social. Desde o início da pandemia a gente pode perceber, a gente tinha medo que intensificasse isso, principalmente nas nossas periferias. Milhões de pobres e negros, pretos e pardos, estão nas favelas. E a sensação de horror é geral. Por quê? O pobre ele se torna a linha de frente nesse processo. O pobre sofre mais risco de ser infectado, porque o pobre não fica em casa, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer os trabalhos que sustenta ele, que faz São Paulo mover, ele que abre, ele que fecha, ele que dirige. É o pobre, ele sai das favelas, das comunidades para trabalhar. O classe média fica em casa, o pobre não. Primeiro que as estruturas do pobre não tem como ficar em casa.
não aglomere. Ele mora já na aglomeração, não tem sentido, não tem coerência, não tem estrutura. Nós estamos diante de uma desigualdade que sempre foi e continua sendo negada. O poder, os que estão no poder, eles têm olhos, eles conseguem ver, mas eles fecham os olhos, eles só olham para dentro de si e dos seus. Nós precisamos de políticas públicas, sempre precisamos de políticas públicas urgentes, específicas, para proteger essas parcelas. A pandemia ela aprofundou o racismo no mercado de trabalho. A gente percebe que no ano de 2020, muitos homens e mulheres negras perderam seus empregos. A população negra lota as filas em busca de auxílio nos bancos. E da cesta básica, eles precisam de cesta básica. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender e de nos mover. Para que essa opressão diminua, a gente precisa se juntar coletivamente, lutar por justiça, pelos direitos humanos, pela defesa da vida. A gente precisa esperançar, nós precisamos agir. Não podemos ficar de braços atados, inclusive denunciando os opressores. Grande abraço.